Então, continuando aqui a dedução do EKF, agora que a gente tem modelos lineares, basta a gente aplicar as equações do filtro de Kalman. Então, basta a gente usar o modelo linear, ou linearizado nesse caso, né? No nosso Kalman Filter normal, nosso Kalman Filter linear, que é o nosso padrão lá. Então, a gente vai aplicar as mesmas equações do filtro de Kalman, quer dizer, muito parecido, né? Não exatamente as mesmas. Então, para o passo de predição, a gente vai ter, primeiro, que a nossa estimativa xt menos chapéu, ela vai ser igual a... Aí, assim, daria para a gente usar o modelo linearizado, né? Para poder fazer a predição da média. Isso funcionaria, só que, assim, dado que a gente sabe qual é a função não linear, para a média em si, como a gente consegue calcular essa predição da média utilizando o modelo linear, é melhor você usar diretamente o modelo não linear do que linearizar e aplicar o modelo linearizado, porque ele é aproximado, né? Então, para fazer a predição em si, a gente usa direto o modelo não linear mesmo, utilizando a média que a gente tinha do instante t-1, né? Claro aqui que é a média mais, porque eu já tinha incorporado a minha observação. Então, vai ser o xt-1 mais chapéu, vírgula, nosso comando de t, e como o ruído a gente não sabe qual é, mas ele tem média zero, a gente propaga colocando zero para o ruído. Beleza? Então, geralmente é assim que a gente faz. Com isso, a gente conseguiu propagar a média no passo de predição. Falta a gente propagar a matriz de covariância. Então, a matriz de covariância PT-, agora a matriz de covariância a gente não consegue propagar utilizando o modelo não linear, seria a conta disso é muito complicada. Então, para conseguir propagar, na verdade, nem daria gaussiano, né? Se você for pensar essa distribuição passando por um modelo não linear, não daria gaussiano. Isso aqui que a gente está fazendo, claro, é uma aproximação. Então, para a gente conseguir atualizar a matriz de covariância, agora sim a gente vai utilizar as equações do filtro de Kalman linear, em que no filtro de Kalman a gente teria AT, PT-1 mais, AT transposto, mais aquele ruído que é de estado, né? Que lá a gente usava QT, beleza? E aí esse AT agora, ele vai ser aquela matriz, aquela matriz jacobiana da minha equação lá do modelo linearizado, beleza? E esse QT, como lá o meu ruído ele estava aparecendo multiplicado por uma matriz que eu chamei de Wzão T, né? Porque o ruído eu chamei de W pequeno t, essa matriz ela vai afetar, é como se fosse aquela mesma ideia de ruído de entrada, né? Entrando no filtro de Kalman. Então esse Wt, ele vai ficar, esse Qt, ele vai ficar Wt, o covariância que eu coloquei lá foi Mt, Wt transposto, em que esse Mt era a covariância do meu ruído Wzinho T. Ficou aparecendo mais um ômega do que um W. Então, Wt. E esse cara aqui era a matriz jacobiana, né? Drom F, Drom W, avaliado em G igual a G0. Beleza? Então, esse cara aqui vai ser a matriz jacobiana e Mt é a covariância do meu ruído Wt. Beleza? Então aparecem essas duas matrizes aqui, que veio da minha linearização. E para o passo de filtragem, primeiro, eu vou ter que calcular o meu ganho de Kalman. Então as equações muito semelhantes, na verdade igual, né? Ao que eu tinha lá no meu filtro de Kalman linear. Então, o KT ele vai ser PT menos CT transposto RT mais CT PT menos CT transposto A menos 1. Claro que isso eu peguei da minha colinha aqui, né? Porque, nossa, é muito difícil lembrar dessa equação aqui de cabeça, confesso. Apesar de mexer com isso há bastante tempo. Então, esse R de T, lembra lá quando eu defini o ruído no EKF, eu defini o ruído de observação como sendo uma coisa que era um LT, né? Foi o nome que eu dei lá para aquele ruído.
Porque esse RT, assim como a gente tinha aqui para o caso da predição, esse RT, na verdade, ele vai ser aquela matriz VT, que veio da linearização, vezes o LT, vezes VT transposto. Então, o LT, ele é a covariância do meu ruído VT, e esse Vzão T, ele é, na verdade, o dROM H, dROM V, avaliado em x igual a x0, e no caso V, ele vai estar em 0. Né? Beleza. Depois que a gente calculou o ganho de Kalman, a gente tem que atualizar a nossa média e a nossa matriz de covariância, e aí as equações de atualização são as mesmas lá do filtro de Kalman. O nosso xt mais chapéu, ele vai ser o xt menos chapéu, mais ganho de Kalman. É a nossa observação menos a nossa observação prevista, né? Assim que a gente faz lá no filtro de Kalman normal. A gente poderia novamente utilizar o modelo linearizado nesse caso, mas é mais preciso a gente utilizar o modelo não linear. Então a gente coloca geralmente o modelo não linear aqui mesmo, que é o hxt menos chapéu, que é a nossa estimativa mais atualizada, né? Depois do passo de predição, vírgula 0, porque o nosso ruído ele tem média 0. Depois eu atualizo a minha matriz de covariância, fazendo PT mais igual a PT menos KT CT PT menos. Beleza, então esses dois passos aqui de predição e filtragem são os passos lá que a gente já conhece do filtro de Kalman, e aí com isso a gente consegue fazer o nosso EKF. A única diferença é que essas matrizes que estão aparecendo aqui são matrizes do nosso modelo não linear, só que linearizado.